Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Boa aula! Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Francisco Schuller, eu sou professor de Física e vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a habilidade 1 do Enem, né? Que é reconhecer as características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando os seus usos em diferentes contextos. Como a ideia dessa aula aqui é trabalhar com as propriedades de fenômenos ondulatórios, eu acho que a primeira coisa que nós temos que trabalhar é definir o que é uma onda, né? Na verdade, como é que eu posso definir uma onda para vocês? Onda, pessoal, nada mais é do que qualquer perturbação que se propaga à distância. Mas essa definição sozinha, ela não tem muito significado. Eu acho que a melhor definição para onda é essa, acrescida dessa outra aqui, ó, que é uma perturbação, sim, que consegue transportar energia sem carregar matéria junto com ela. Quer ver alguns exemplos que eu posso te dar para que você consiga perceber isso aqui? Quando você pega, por exemplo, uma corda, né, e começa a vibrar essa corda, você está criando uma perturbação que, de uma certa maneira, está se propagando à distância, está levando energia junto com essa propagação, mas a corda não fica mais fina por conta disso, né? Então, essa perturbação não carrega a matéria junto com ela. Quando você pensa, por exemplo, nas ondas que aparecem aí nas praias, né? Por exemplo, as ondas do mar. Quando elas passam por uma pessoa, tirando ali aquela zona de arrebentação, se você vier um pouco mais para trás, ali onde as ondas estão ali mais calmas, você percebe que a onda passa pelo banhista e não leva, na verdade, o banhista de um ponto a outro. O que vai acabar levando um banhista de um ponto a outro são correntes marinhas, que são outras coisas, né? Mas essa eu acho que é a ideia fundamental da onda, que eu acho que você tem que ter. Eu coloquei aqui na minha figura um exemplo de uma ola. Quando você imagina uma ola lá no estádio de futebol, lembra, você sabe o que é? Aquele espetáculo bonito, né, que os torcedores conseguem fazer quando o estádio está bem lotado. Você percebe aquela perturbação que vai se propagando por todo o estádio e quando ele está bem cheio, a ola vai passando e o que acontece é que não tem buraco nenhum, né? Na verdade, é uma coisa meio que contínua. Então, eu estou usando esses exemplos aqui para que vocês consigam perceber realmente o que é uma onda, até porque é um conceito bem abstrato. Mais abstrato do que esses exemplos que eu dei para vocês, também é você perceber que a luz e o som são exemplos de onda. Quando você vai para um espetáculo de fogos de artifício, né, estão sendo soltos assim, alguns fogos de artifício, você consegue perceber a presença da luminosidade dos fogos e dos ruídos, né, do som produzido por aqueles fogos. O exemplo que eu coloquei aqui na minha aula é um exemplo um pouco diferente, né, para te apresentar um pouquinho a natureza dessas ondas. Na verdade, é uma explosão, mas é uma explosão de uma estrela. Olha que coisa bonita, até parece uma explosão de fogos de artifício. Só que aqui, se você conseguisse estar numa nave espacial e olhando para essa explosão, você perceberia uma coisa bem diferente do que acontece aqui na Terra. Isso tem a ver justamente pela natureza das ondas que estão associadas ali àquela explosão. Ali você consegue ver, obviamente, né, que tem a presença de luz, e a luz é classificada como uma onda eletromagnética. E qual é a característica de toda onda eletromagnética? Não é só a luz, não. Existem outros exemplos de onda eletromagnética, mas estou trabalhando aqui com a luz. Elas não precisam de um meio para se propagar. Ela consegue se propagar no vácuo, onde não tem nada. E é isso que a define e dá essa característica especial às ondas eletromagnéticas. Bom, o som, já diferente, né, da luz, já é classificada como uma onda mecânica. E toda onda mecânica depende de um meio para se propagar. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as ondas que são mecânicas dependem de um meio material. Por exemplo, o som depende do ar para se propagar. As ondas do mar dependem da água para se propagar.
um abalo sísmico que acontece aí nos terremotos depende do solo para se propagar. Então, todas esses últimos exemplos que eu dei são exemplos de ondas, né? Bom, para nós tentarmos associar os conhecimentos aqui, eu coloquei uma situação, um problema, para tentar resolver junto com vocês. E a situação é a seguinte, ó. Durante uma tempestade, um trovão é ouvido 10 segundos após o relâmpago. Admitindo que os dois foram consequências do mesmo fenômeno, a que distância, em quilômetros, ele ocorreu? Então, o que vocês têm que imaginar é o seguinte, a produção do trovão e do relâmpago aconteceram no mesmo ponto. Isso é importante que vocês fixem aí a sua ideia, né? Que você tenha essa ideia. E se você olha só a velocidade do som. Em 1 segundo, o som tem a capacidade de andar 340 metros. Amigo, olha que disparate. Olha a velocidade da luz. Na verdade, em 1 segundo, a luz consegue andar 300 milhões de metros. Olha que a diferença é discrepante. Então, se você imaginar, né, que a luz está propagando com essa velocidade aqui, enorme, e o som está se propagando com uma velocidade bem menor, é alta, mas é bem menor em relação à luz, você consegue perceber que a luz que sai daquele ponto e chega até o seu olho, na verdade, leva um tempo insignificante para percorrer essa distância d. Então, a distância d pode ser calculada pensando só na movimentação do som. Vocês sabem muito bem, né, que velocidade é nada mais nada menos do que deslocamento sobre tempo. Se eu estiver trabalhando aqui com a velocidade do som, olha a continha que eu vou fazer. 340, deslocamento, na verdade vai ser a distância do ponto, né, até onde está o observador, e o tempo que aconteceu essa movimentação vale 10 segundos. Se você fizer essa continha, meu pessoal, olha só como é que fica a distância, ó. A distância vai ser 340 vezes 10, totalizando aí, ó, em 3.400 metros. Ou como você preferir, 3,4 quilômetros. Uma distância bem interessante, né? Esse é um probleminha inicial para a gente começar a trabalhar com alguns conceitozinhos de ondas. Eu quero apresentar para vocês aqui as sensações auditivas. Reforço, reverberação e eco. Então, o exemplo que eu coloquei ali para vocês, na verdade, é esse aqui, ó. Você tem uma fonte sonora, um alto-falante, por exemplo, que vai emitir um som direto e um som que vai ser refletido aqui na parte de baixo e vai chegar até um ouvinte, né? O que eu quero que você considere aqui, ó, primeiro é a persistência auditiva do ser humano, que é, na verdade, um tempinho que o som fica ressoando lá no aparelho auditivo, que são os nossos ouvidos. Se você parar para pensar, esse som que sai diretamente e chega até o ouvinte vai ter um tempo associado, né? Se você analisar aqui como tempo 2, o tempo relacionado ao movimento desse som que sofre reflexão, pode existir uma discrepância, né? Uma diferença entre esses tempos, visto que a velocidade dos sons vão ser as mesmas e você tem aqui, na verdade, caminhos diferentes, né? Só que o que acontece é que se a diferença dos tempos for igual a zero, você está dizendo que quando os sons chegarem ali naquele ouvinte, eles estão chegando exatamente no mesmo ponto. Então, a sensação que a pessoa tem é de um som mais forte, um som mais intenso, como se estivesse chegando duas ondas naquele mesmo momento. Você somando duas energias ali naquele momento. Bom, se a diferença entre os tempos de movimento, né, for menor ou igual do que 0,1, você tem o fenômeno de reverberação, que na verdade é a sensação de ter um único som, só que um som mais prolongado. É como se você prolongasse um pouquinho ali aquele som que você está ouvindo. E, por último, você tem o eco, onde a diferença entre os dois tempinhos ali
supera a persistência auditiva humana, e aí você consegue distinguir muito bem dois sons diferentes, né? E aí é o que nós chamamos de eco. Eu quero ressaltar aqui que em alguns ambientes como teatro, né, alguns ambientes que você não quer que haja muita poluição sonora, você tem que tentar evitar o som refletido. Então, normalmente é utilizado aí as tecnologias para que o som seja absorvido ou pelas paredes, né? Você tem todo um projeto de absorção de som pelas paredes, as cadeiras são bem pensadas, a posição das fontes são muito bem pensadas. Então, é todo um projeto de engenharia acústica que você tem que pensar nesses ambientes. Pessoal, para finalizar, só quero apresentar para vocês alguns elementos de onda, né? Como exemplo, eu tenho uma onda transversal aqui, foi produzida. Na verdade, eu tenho duas ondas, porque isso aqui é uma onda e aquela ali é mais outra onda. Eu queria te mostrar alguns pontinhos. Primeiro, amplitude. Amplitude nada mais é do que a distância entre essa parte mais elevada e a linha de simetria da onda. Então, aquela distância ali seria a minha amplitude. Outro ponto importante é o comprimento de onda. Na verdade, é o comprimento de uma onda, né? Então, você tem aqui, isso aqui é uma onda. Então, nós teríamos esse comprimento de onda, ok? Dois parâmetros agora temporais são o período, que é o tempo de produção de uma onda, e a frequência. Na verdade, é o inverso do período, no caso de ondas periódicas. Espero ter contribuído para o seu aprendizado e até uma próxima oportunidade. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 61. Bom estudo e até a próxima aula!